O português Bruno Lage é um treinador adepto de uma equipe vertical que gosta de pressionar o adversário intensamente, utilizar o camisa 9 como um ponto de referência e muito jogo pelos lados do campo. Sua chegada no Botafogo dá indícios de um modelo que vai se manter ao longo desse campeonato brasileiro. Eu sou Gabriel Corrêa, analista de desempenho, formado pela CBF e também pela AFA. Estou aqui para te mostrar em detalhes tudo o que você precisa saber sobre o sistema tático e o modelo de jogo do novo técnico da equipe do Botafogo. Antes disso, um recado muito importante da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e é totalmente gratuito. Nele você recebe as informações em tempo real, notificações do mercado de transferências, tudo sobre a equipe do seu coração e mais. Os melhores momentos das séries A e B logo depois que os jogos terminam, tudo da Copa do Mundo Feminina de Futebol, mercado de transferências e da Copa do Brasil. Mas agora, bora falar em detalhes sobre o técnico português Bruno Lage. Em termos de saída de bola, o Bruno Lage gosta de fazer uma saída mais sustentada, principalmente quando está sob pressão, né? Então ele tem os dois laterais, dois zagueiros e os dois volantes desse 4-4-2 que é o sistema favorito dele, apesar dele já ter usado o sistema com 3 zagueiros. Mas vejam que em alturas diferentes, um deles próximos dos zagueiros e o outro um pouco atrás na linha de pressão, e vocês vão entender o motivo. Contra pressões mais fortes, o time costuma circular a bola, correndo certo risco para fazer essa construção, mas sempre muito seguro dos seus passes, trocando passes rapidamente. E esse primeiro volante, geralmente ele vai atrair a marcação de alguns dos jogadores, e esse segundo volante vai ficar às costas da linha de pressão. O resultado disso, o objetivo disso na saída de bola, é justamente você criar essa linha de passe para que um dos volantes consiga prosseguir e levar o jogo para o lado do campo. A partir desse momento, o adversário já vai recuar suas linhas e se inicia uma construção. O primeiro volante ele acaba sendo muito importante nessa construção porque ele tem que ter a leitura apurada dos espaços, ele mapeia muito bem as zonas e as equipes do Lage, principalmente o Benfica e o Wolverhampton também, eles gostam de trocar de corredor, né? Você sai iniciando a jogada, por exemplo, do lado direito, vai inverter ela rapidamente para o lado esquerdo para fazer a defesa adversária balançar de um lado para o outro, né? Então, você atrai a marcação para um lado, toca rapidamente para o lado oposto e aí com um lançamento longo ou um passe curto. Mas qual é o grande objetivo dessa iniciação por baixo, né? Porque não adianta só sair tocando por baixo. Os zagueiros ou o jogador que tiver fazendo essa saída, ele vai sempre tentar um passe por dentro. O marcador adversário mais à frente ele não vai fechar esse passe. Por quê? Porque o Benfica, o Wolverhampton sempre tinham jogadores bem abertos. Vocês vão ver isso mais pra frente aqui nesse vídeo, na fase ofensiva das equipes. Construiu por dentro, atraiu a marcação e aí você inverte pro lado oposto, onde sempre vai ter muito espaço, porque o adversário vai te obrigar a fazer esse balanço, né, defensivo, sair de um lado para o outro, e nem sempre o adversário consegue fazer exatamente. Já colocado no campo rival, né, nessa segunda e terceira fase de construção, faz uma saída de 3. O Gabriel Pires era uma peça muito importante nesse time, ele vai reencontrar o Gabriel Pires na equipe do Botafogo. Ele geralmente baixava próximo dos zagueiros, ou lateralizava, né, ficava mais ao lado, e o outro volante ficava à frente numa saída em 3+1, né, mais esse volante. Só que da construção é importante ressaltar alguns movimentos. O primeiro deles, o jogador mais aberto, ele sempre vai baixar para receber, porque nesse momento ele vai atrair o marcador e o jogador de meio campo, o meio atacante, o segundo atacante, pode aproveitar justamente essa zona, né, se movimentando, recebendo livre e aí o time já criando uma jogada ofensiva. O goleiro, ele é estimulado sim a dar um passe mais longo, o Lucas Perry tem feito isso ao longo do campeonato, principalmente contra marcações mais altas, então não vai ser raro a gente ver essa bola mais longa, porque o Bruno Lage é um treinador mais vertical que o Luiz Castro, ele tenta ser mais vertical e atacar mais rápido, e aí você já cria uma situação, toque do goleiro, a casquinha, você já tem uma situação de 1-1 no campo do adversário em apenas 2 toques. Então, é interessante perceber que isso acontece com frequência. Já apostado no campo adversário, se você gosta de análise tática, quer ajudar o Futuri a alcançar voos ainda maiores, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, que é totalmente de graça e vai ajudar a gente a seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Quando está atacando, se porta geralmente num 3-1-4-2,
né? Então você tem 3 jogadores lá na defesa, um à frente, 4 jogadores sempre 2 muito abertos e 2 mais adiantados para segurar a defesa adversária, como vocês estão vendo, né? Tem 2 jogadores mais adiantados segurando 3 defensores. 2 jogadores mais abertos, aqui pode variar, tá? Podem ser os laterais, pode ser um ponta e um lateral, pode ser os 2 pontas. Aqui é uma situação que vai variar. Geralmente é lateral ou ponta que fica aqui mais aberto. No caso do Benfica eram os laterais, principalmente o Grimaldo. Essa estrutura, ela faz com que esses jogadores de dentro do adversário, eles fiquem em dúvida em quem marcar. E eles ficando em dúvida em quem marcar, o que acontece? O jogador lá da defesa consegue conduzir a bola por mais tempo. Vejam que aquele marcador da equipe do Sporting ficou em dúvida em marcar o meio-campista ou marcar o atacante. E aí, o volante ele sai conduzindo a bola, é o ponta que veio mais por dentro, atrai toda a marcação, passa em profundidade as costas da defesa e a partir daqui a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre essa fase ofensiva da equipe do Benfica e que foi assim também na equipe do Wolverhampton. Construindo sempre com triângulos, né, a gente sempre vai observar esses movimentos de um jogador mais aberto, um jogador mais à base da jogada e um atleta na entrelinha. Então a gente sempre vai ver esses pequenos triângulos pelos lados do campo. Porém, o intuito é o seguinte, você tem esse jogador mais à base da jogada, ele vai ser o cara que vai armar mais esse tipo de lance, porque o jogador mais aberto vai atrair a atenção do lateral e o jogador da entrelinha vai fazer esse movimento de atacar o espaço. É o espaço ali entre lateral e zagueiro adversário. Nem sempre o passe sai ali, mas é uma movimentação que acontece com frequência. Caso isso não venha a ocorrer na partida, vai buscar sim um cruzamento para dentro da área. Ele gosta de povoar muito a área com 3 a 4 jogadores para criar no mínimo uma igualdade numérica no setor. E aí você tendo essa vantagem, você consegue ter essa finalização, ter uma chance criada e é esse o intuito da fase ofensiva do Bruno Lage. Construindo pelo lado do campo, atraindo a marcação, o Gabriel Pires girando essa bola, toca por dentro para inverter, toca por dentro para abrir para o lado do campo. E aí vocês vão observar que existem detalhes bem importantes da fase ofensiva. Junta 3 a 4 jogadores para entrar na área rival, como vocês estão observando aqui. 2 jogadores já ficam mais ao lado do campo, por quê? Porque aí você já tira um lateral e um ponta de marcação, você já atrai esses jogadores e aí você começa a tentar criar essa igualdade ou superioridade numérica. Cruzamento para dentro da área, mais uma chance criada e ele utilizava muito o Carlos Vinícius, né, centroavante brasileiro, para aproveitar esse tipo de cruzamento. Então pode ser algo importante dentro desse tipo de construção. Esses movimentos de apoio e atacar pelo lado do campo, eles precisam de jogadores que acabam tendo essa leitura, né? O cara mais aberto, geralmente o lateral atrai, e aí o outro se movimenta no espaço, geralmente o ponta, que joga um pouquinho mais por dentro para fazer o cruzamento, a finalização e sair o gol. Entendem que essa estrutura é muito importante para atacar quando o adversário está apostado no campo de defesa, então é muito importante. Pode sair jogando desde a defesa, construindo com o goleiro, pode, mas não abre mão de alguns princípios. 3 jogadores pelo menos aqui por dentro, jogo muito exterior, jogo muito pelo lado do campo, porque você atrai a marcação por dentro, o marcador vai ficar em dúvida. Ele vai fechar o espaço desses 3 jogadores que estão centralizados ou ele vai abrir o campo. Se ele abrir o campo, ele vai naturalmente abrir um espaço entre linha. Então, você cria essa dúvida, essa é uma ideia para construir de um lado e aí terminar geralmente a jogada do outro. Sai construindo por baixo, verte para o lado esquerdo e termina a jogada do lado direito com uma finalização. Muito normal de ver isso nas equipes do Bruno Lage em termos de construção. Mas não é um time que se priorizava apenas o jogo exterior, apesar de ser a parte mais forte. Conseguia construir por dentro. Quando o adversário estava no campo de defesa, fazia uma saída de 3 com esses 2 jogadores, às vezes, às costas da linha de pressão. Né? Então ele recebia já esse passe. Tabelava curto, vejam aqui que já dá para observar sempre 2 jogadores bem abertos, muitos jogadores por dentro, né, atraindo a marcação, e no que você atrai a marcação, você cria uma superioridade dentro da área. Um 3 contra 3, às vezes 3 contra 2, a partir desse cruzamento que acaba sendo muito bem direcionado para a finalização e sair o gol marcado. Então, era um time muito bem treinado para criar esse tipo de jogada, criar as diferentes formas de superioridade. 3 contra 3, dentro da área do adversário, do Famalicão, um dos pontas atraindo ali o lateral, e o lateral mais uma vez vai ter a dúvida. Ele vai marcar aquele ponta ou ele vai marcar o lateral que está ali mais aberto? Ele acabou tentando marcar o ponta, não fez nenhum dos dois, e o time já chegou dentro da área com uma vantagem numérica, a finalização e o gol. Vejam como é muito bem trabalhado esse momento para construir
do adversário não conseguir, né, identificar onde o Bruno Lage vai querer atacar, se vai querer por fora ou por dentro. Bola longa, utiliza, dependendo do zagueiro, utiliza mais ou menos. Ele tinha o Rubem Dias, que ele trabalhou muito, né, na equipe do Benfica, na sua primeira temporada, inclusive. Bola longa invertendo para o ponto, ele pode vir a fazer, dependendo dos jogadores que tiver, e cruzamento para a área, uma coisa que ele faz constantemente, né? Então vai construir de um lado, inverte, né? Toca para trás, o adversário está bem fechado. Bola longa, agora vamos ver se vocês entenderam bem como é que funciona aquela questão de atração. Bola longa do volante, por que o cara tá livre lá do lado oposto? Porque um dos jogadores atraiu a atenção do vantagem. Sem a bola, é muito interessante perceber o pós-perda, né, das equipes do Bruno Lage. No Benfica, o time perdia a bola, jogadores de defesa, de meio e de ataque, quem perdeu a bola principalmente, já subiam uma pressão para tentar recuperar ela o mais rápido possível e assim conseguir uma finalização, conseguir uma chance de gol. Era muito trabalhado essa pressão pós-perda. Começa a construção, vai tentando criar pelo lado do campo, perdeu a bola. Vejam que esse movimento é muito interessante. O jogador mais próximo, ele já faz o movimento de pressionar, e o jogador um pouquinho mais distante, ele já vai fazer o movimento para fechar a linha de passe que poderia vir a acontecer. Então, quando vai já a recuperação de bola dentro do campo rival, dentro do campo do Sporting, o time já está muito bem armado, com muita gente dentro da área. 4 contra 4 dentro da área do Sporting, e aí, obviamente, consegue fazer o seu gol. Contra o Porto, também no Clássico, fora de casa nesse jogo, perdeu a bola, tenta recuperar o mais rápido possível, já inicia o movimento de pressão e encaixa no adversário, um 3 contra 3 já ali naquele setor do campo, e você recupera ela rapidamente para tentar uma jogada ofensiva ou pelo menos manter essa posse de bola. Esse encaixe defensivo, ele é bem interessante porque é a pressão no setor da bola, né? Pressiona muito forte o setor da bola para induzir o adversário ao erro, e a linha defensiva, que sempre se porta mais alto, né, quase na linha de meio campo, ela já está pronta para recuperar ela ativamente e reiniciar um lance de ataque. Pressiona em 4-4-2, né, num bloco mais alto, os dois atacantes fecham esse passe pro primeiro volante, o Gabriel Pires ali, que é o meio-campista desse 4-4-2, ele pode subir um pouquinho mais a pressão, em alguns momentos dá a impressão de um 4-1-3-2 para defender, mas geralmente é o 4-4-2, inicia o movimento para fechar os passos, linha defensiva sempre bem fixa, sempre bem firme e se posicionando para recuperar a bola rapidamente ou pelo menos ganhar essa disputa pelo alto, impedindo o adversário de dar prosseguimento ao lance ou quando ele der o chutão, já recuperar a bola o mais rápido possível. Pressão constante em cima do adversário para criar lances de gol, para finalizar e aí se movimentando sempre ao espaço, conseguir o Porto. Então, trabalho muito bem feito na fase defensiva. E nas bolas paradas, que tem sido uma arma muito forte do Botafogo, e imagino que é a preocupação do torcedor, bola parada, cruzamentos geralmente, né, ali mais ou menos na marca do pênalti. É importante ressaltar que bola parada depende muito também dos batedores, dos cobradores. A gente sabe que o Botafogo hoje tem jogadores qualificados para isso, então provavelmente deve se manter uma boa estrutura em termos de bola parada, que no Benfica buscavam geralmente essa marca do pênalti. Os jogadores chegarem cabeceando e fazerem os seus gols ou criarem oportunidades. Se você gostou desse vídeo, gosta de análise tática, a minha sugestão é você clicar aqui nesse card para conhecer a fundo o modelo de Fernando Diniz, novo treinador da equipe da seleção brasileira, que tem um modelo bem único no futebol e é bem interessante se observar o que ele pode fazer na seleção.